Indicadores de sentimento de mercado. Será que ainda vale a pena investir em cripto nesse exato momento? O que é que dizem os indicadores sobre esse momento? A queda assusta. Mas será que esse é o melhor momento para vender? Ou será que esse é o melhor momento para comprar ou manter, não fazer nada? Será que ainda vale a pena entrar no mercado hoje? Enfim, é mais um vídeo sem enrolação, bastante resumido porque eu valorizo o seu tempo, numa linguagem extremamente simples para qualquer pessoa entender. A única coisa que eu peço em troca não custa absolutamente nada para você, que é o seu like. Isso ajuda demais o canal, então já aproveita para deixar o like agora no começo do vídeo. E aproveita que você está aí perto também, caso ainda não seja inscrito aqui no canal, e clica no botão aqui para se inscrever, clica no sininho, ativa ali, marca como todas para receber sempre aviso de quando tem conteúdo novo aqui. São pelo menos 3 vídeos por semana, todos eles focados em botar dinheiro no teu bolso, por isso eu garanto que você não vai se arrepender. Bom, seguindo aqui, meus amigos, os indicadores nos mostram o que está acontecendo e nos permitem fazer síntese, relacionando com outras informações e também o histórico, aqui no caso, os ciclos do Bitcoin. Então vamos lá direto ao ponto, porque eu quero trazer aqui alguns dos indicadores mais importantes para você ficar de olho e entender, afinal de contas, o que é melhor fazer agora, principalmente se você está começando ou ainda nem investiu no mercado. O primeiro indicador que eu trago aqui é o MVRV, que ajuda a entender se os investidores estão no lucro ou no prejuízo. Ele se dá basicamente pela divisão de capitalização de mercado e valor realizado. Ele é chamado também de indicador de bolha e nos mostra aqui exatamente quando se formam bolhas, ou seja, euforia extrema em torno do Bitcoin. E nós conseguimos observar isso vendo justamente aqui, ó. Em 2013, lá quando o Bitcoin fez topo, esse indicador chegou aqui a mais de 8, né? Mais de 10 para ser mais exato, e depois fez outro topo aqui um pouquinho abaixo disso. Depois, ele fez topo novamente. Olha só, ele veio subindo, subindo, subindo e subiu aqui, marcando novamente um topo de mercado lá no final de 2017, chegando aqui novamente a 10, né? Acima de 10. Depois, ele não chegou a esse patamar, né? Ele ficou um pouco abaixo aqui, mas chegou em 6, acima de 6 aqui, né? Acima de 7, na verdade, lá em fevereiro de 2021, ou seja, muito próximo do topo. Nós tivemos dois topos aqui em 2021, né? Um em novembro e outro aproximadamente em abril. Aqui, foi final de abril, né? Na verdade, quando o Bitcoin atingiu lá 65, 67 mil dólares, depois ele subiu novamente, mas aqui, ó, se a pessoa, digamos que seguiu aqui esse indicador de topo e conseguiu vender aqui com MRV exausto aqui, acima de 6, por exemplo, né? Chegou a 7, ela conseguiu ter bons lucros, né? Conseguiu vender Bitcoin aqui bem perto do topo, e aqui provavelmente um investidor mais experiente, ele não saiu de vez do mercado, não vendeu tudo no mesmo dia, ele fez uma venda maior, daqui a pouco até um pouco mais de 50%, mas um pouco segurou e conseguiu garantir aqui um belo lucro, obviamente segurando um pouco mais para vender em um momento futuro, quem sabe pegando valorizações ainda maiores. Até porque os indicadores nos ajudam a pegar bons momentos, não exatamente o melhor momento de todos. E se você pensa que você vai pegar o melhor momento de todos, eu tenho más notícias, isso é praticamente impossível. Eu particularmente não tenho essa pretensão, é por isso que eu costumo unir aqui o máximo de informações para poder tomar boas decisões em bons momentos e não exatamente no melhor momento de todos. Só que quando a gente olha aqui para o MVRV, ele deu uma estressadinha aqui, mas nada demais. Ele chegou aqui acima de 3 no final de dezembro, em novembro também, enfim. E agora, nesse exato momento, no momento em que eu gravo esse vídeo, ele está aqui em 2,61. Lembrando que se a gente for considerar aqui níveis maiores de estresse, onde é que se dá aqui, né? Acima de 5, por exemplo, 4.5, 5, aí nós temos níveis de estresse maior. A gente ainda está bem longe disso. Então, esse é o indicador que nos mostra que nós ainda estamos distantes do topo. Outro indicador, que é esse que está aparecendo na tela para você, o fluxo dos ETFs. E aí, quando a gente olha principalmente para o ETF de Bitcoin, que é o que a gente tem mais histórico, nós vemos que o mercado mal começou a aquecer. Esse é um produto relativamente novo, tem aí cerca de um ano, e o mercado só fez uma sequência de compras de fato de outubro a dezembro, voltando a diminuir o fluxo logo depois, mostrando claramente que o mercado ainda está em consolidação, está longe de uma grande euforia aqui. E vale lembrar que ETFs de Bitcoin são instrumentos utilizados para investidores mais tradicionais investirem no ativo, que geralmente são investidores mais velhos e que buscam não se aprofundar tanto no Bitcoin. Mas um ETF, por exemplo, não possibilita que você transfira Bitcoin para sua carteira, ou seja, não possibilita que você tenha de fato a posse do seu Bitcoin. Para que isso ocorra e você consiga efetivamente ter a posse dos seus Bitcoins, poder transferir para uma carteira, o que qualquer investidor mais experiente faz é
justamente comprar o próprio Bitcoin. Você consegue fazer isso, por exemplo, através de uma exchange. Eu particularmente invisto através da Binance, que é a maior exchange do mundo, a maior corretora de cripto. E se você ainda não tem uma conta lá e deseja abrir, eu recomendo que você abra a conta pelo link que está aqui na descrição do vídeo. Eu também estou deixando aqui no comentário fixado. É um link para abertura de conta que te dá bônus exclusivos, como 10% de cashback sobre todas as taxas de trade que você tiver. Isso de forma vitalícia e até $600 de bônus ao cumprir algumas tarefas que abrem para você lá no aplicativo logo depois de você abrir a conta. Só lembrando, você precisa abrir a conta até o final por esse link aqui para validar os bônus. Seguindo aqui, outro indicador para acompanhar e ficar de olho é o Fear and Greed Index, o indicador de medo e ganância. Esse, por sua vez, é um indicador mais de curto prazo. A gente consegue fazer análises ali mais semanais, diárias ou no máximo mensais. E ele ajuda a indicar melhores momentos para compra e melhores momentos para venda. Quando está muito estressado, como por exemplo acima de 90 aqui, costuma ser bons momentos para realizar, fazer uma venda parcial ou até sair do mercado. Já quando ele está em níveis inferiores, em níveis neutros, como por exemplo no atual momento, na verdade ele está aqui não neutro, né? Imaginei até que tivesse neutro, mas está em 69, então é greed. O mercado está levemente ganancioso nesse momento. Está perto de uma zona neutra aqui, mas o fato é que certamente ele está indicando um melhor momento para compra aqui do que estava indicando, por exemplo, lá no dia 23 de novembro, quando esse índice chegou a 93, indicando ganância extrema. E um ponto interessante de avaliar é justamente esse aqui, ó. Ele chegou aqui em ganância extrema, mas logo depois caiu. Se a gente pegar aqui o ciclo anterior, a gente vai conseguir ver que ele ficou durante muito tempo aqui acima de 90. E aqui nós temos também o índice de medo e ganância das criptomoedas. Esse aqui você consegue acompanhar através do CoinMarketCap e ele dá um panorama aqui geral do mercado, não só de Bitcoin, que é ainda mais interessante porque tem mais dados, principalmente para quem investe não apenas em Bitcoin, mas em cripto no geral. Nesse momento a gente consegue observar o que? Ele está nessa faixa amarela aqui, que é uma faixa bem ok para, por exemplo, fazer compras, né? Nós temos aqui o índice em 49, o índice neutro. O melhor momento de todos para fazer compras costuma ser aqui quando o mercado está com medo, que é quando ele atinge esse laranja aqui ou até chega no vermelho, que nós temos um histórico somente de 2023 para cá, por isso que ele não tem aqui um vermelho, mas em 2022 certamente esse índice chegou nesses patamares de preço. Mas em 2022 esse índice chegou nesses patamares abaixo aí de 25. Outro indicador interessantíssimo para acompanhar são os termos de pesquisa. E aqui você pode pegar no próprio Google Trends aqui para acompanhar tanto Bitcoin quanto cripto aqui. Nota o seguinte, os termos de pesquisa, e veja bem, eu estou pegando aqui o maior tempo possível, ou seja, de 2004 para cá, que é todo histórico. A gente sabe que Bitcoin tem menos tempo do que isso, então lá no início vai estar zerado, né? Tanto Bitcoin quanto cripto aqui vai estar zerado, beleza? E eu tô pegando também o mundo todo, de nada adianta a gente pegar aqui só Brasil, né? Brasil não vai dar panorama nenhum aqui pra gente. Então tô utilizando o termo em inglês aqui, né? Cripto com Y, justamente pra gente pegar aqui o máximo de dados possível. E veja bem, a gente chegou aqui num pico, principalmente Bitcoin, né? Em dezembro de 2017, foi justamente quando a gente teve lá a máxima do Bitcoin em 2017. Muita gente pesquisando sobre o tema. Depois a gente teve aqui fevereiro de 2021 e depois, pouquinho para frente aqui, principalmente em se tratando de cripto, né? Dá uma olhada aqui, ó, Bitcoin e cripto. Aí o pessoal começa a ficar mais eufórico com cripto. Pegando aqui justamente esse momento, esse contexto de máxima do Bitcoin. Depois o Bitcoin veio fazer novas máximas aqui, mas principalmente, veja só, cripto. Cripto fez máxima aqui novamente em novembro de 2021. Ainda mais preciso a gente observar cripto aqui do que Bitcoin. E o que isso significa? Que quando tá todo mundo pesquisando sobre o tema, o mundo inteiro falando disso, é um sinal de ganância, é um sinal de euforia. E aí esse é um momento para você ficar atento, para você começar a vender, por exemplo. E eu não vejo isso acontecendo agora, porque nós temos aqui como termo de pesquisa tanto cripto quanto Bitcoin, aqui ó, cripto em 15, Bitcoin em 31, sendo que lá no pico o Bitcoin chegou lá, né, em maio, por exemplo, vamos pegar maio aqui, Bitcoin chegou em 65, cripto em 25, e depois aqui, se a gente for pegar novembro de 21, Bitcoin em 33, um pouquinho acima do que está agora, diga-se de passagem, e cripto em 25, ou seja, nós não temos ainda um sinal de que nós estamos em uma alt-season, que nós já passamos por uma alt-season, ou que o Bitcoin já estressou o máximo que podia. Não, nós não temos sinais de euforia. E um outro indicador bastante relevante é justamente o indicador de ciclos de mercado. Eu costumo pegar
aqui de topo a topo para ter uma ideia aproximada, não exata, mas aproximada, de quando eventualmente, baseado no histórico, o Bitcoin pode se aproximar de novos topos. E aqui olhando pelo gráfico semanal, eu tenho os seguintes dados que eu acabei de medir aqui. Se a gente for pegar aqui do topo de 2013 até o topo de 2017, nós tivemos aqui uma baita alta, diga-se de passagem, mas 211 barras, ou seja, 211 semanas de um topo até o outro. Depois, se a gente pegar aqui mais para frente, justamente desse ponto aqui de 2017 até o topo efetivamente de 2021, nós tivemos 204 barras, ou seja, 204 semanas. Se a gente pegasse aqui de 2021, jogasse para frente, deixando uma margenzinha de erro aqui, 200 barras, nós chegaríamos em setembro de 25. Se a gente jogar um pouquinho para frente, em 215 barras, a gente vai chegar em dezembro de 2025. Ou seja, olhando também por aqui, nós não vemos sinais de que o mercado já esgotou a alta. Pelo contrário, nós ainda devemos ter alguns meses pela frente de alta e principalmente uma alta mais pujante nas altcoins, algo que a gente ainda não viu nesse ciclo e que costuma acontecer de ciclos anteriores. E para finalizar, o sexto ponto que eu trago aqui são os fatos novos que precisam ser considerados, como por exemplo, os próprios ETFs que jogam um fluxo novo de dinheiro para o Bitcoin, os governos nesse ciclo passando a utilizar Bitcoin como uma espécie de reserva, vide El Salvador, que já vem efetivando isso há um bom tempo, mas se a gente for observar, El Salvador não é um país tão expressivo assim economicamente. Agora, quando os Estados Unidos, a maior economia do mundo, anuncia através do novo presidente eleito, que ainda nem assumiu na data que eu estou gravando esse vídeo, Donald Trump, que há a intenção de adquirir Bitcoin como uma reserva estratégica do país, isso não só puxa muito fluxo de capital para o Bitcoin somente pelos Estados Unidos, como também por outras economias que tendem a fazer o mesmo. Afinal de contas, ninguém vai querer ficar para trás se o Bitcoin for tido como uma grande reserva de valor, a exemplo das grandes reservas em ouro que os países têm, principalmente as maiores economias do mundo. Inclusive, todo mundo acha que esse movimento ainda não começou, mas o príncipe da Sérvia disse que vários países estão comprando Bitcoin secretamente. E isso é possível? Sim, porque de certa forma, enquanto você não conseguiu identificar quem é o dono, o proprietário da carteira, qualquer pessoa anonimamente, incluindo governos e empresas, podem comprar Bitcoin. E para finalizar, caso você queira montar uma posição um pouco mais conservadora para o ciclo, eu recomendo que depois de abrir a conta na Binance, com o link que eu deixei aqui para você, você me acompanhe no Square, que é a rede focada 100% em cripto, que está lá dentro do próprio aplicativo da Binance, e lá você vai ter a opção de clicar no Copy Trading. E dessa maneira você vai conseguir copiar proporcionalmente os movimentos que eu faço numa carteira lá, que como eu falei, está mais posicionada para o ciclo, sem tanto giro assim, com foco principal em ativos mais sólidos. Bom, dito isso, sem mais, eu fico por aqui, já vou deixar a recomendação desse outro vídeo para você assistir, é só clicar nele, um forte abraço e a gente se vê lá.